Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Não senta ainda não, amada. Obrigada, você está com a sua Bíblia aí. Se você estiver com a sua Bíblia, se você acredita que isso aqui é um armazém de muitos grãos, se você acredita que quando você abre essa palavra, você é capaz de transformar a sua vida, você é capaz de transformar a vida da sua família, dos seus vizinhos, do seu bairro, de onde você tocar. Se você acredita nisso, você segura essa palavra e declare comigo: eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Eu posso. A Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor. Muito obrigada, Paizinho querido, por esse momento tão especial que você preparou para mim e para as minhas irmãs nessa noite, Senhor. Pai, eu te dou graças porque eu sei que você reuniu nesta noite aqui todas aquelas pessoas preciosas, especiais, que você queria trazer aqui nessa noite, que você queria romper com medos, que você queria desengavetar projetos, Senhor, que você queria lançar sementes, Pai. Eu acredito que você reuniu essas pessoas aqui, Pai. E por isso eu te dou graças, e por isso eu quero celebrar, e por isso eu quero dizer que você é o dono de tudo, e por isso eu quero dizer que não há impossível, que não há impossível, não há impossível para você. Quando a gente pensa na fé, a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se algumas de vocês já viram um grão de mostarda. Eu, durante alguns anos, eu tinha um jarrinho de cristal ingente com 3 grãos de mostarda. E elas são minúsculas. São grãos minúsculos. Mas a gente aprende o quê? Que não é tamanho, não é largura, não é altura, é poder. É o poder da palavra declarada. É o poder do grão que recebe a vida e vira uma semente. É sobre isso, amigas, é sobre isso, minhas irmãs, que a gente vai meditar um pouquinho nessa noite. Vocês podem sentar. Para a gente começar, eu queria contar uma historinha a vocês. Eu sempre pensei que grão é a mesma coisa que semente. E não é. Primeira coisa, não é. Quando Dani falou sobre o projeto Florescer, desenvolvido aqui, eu fiquei muito entusiasmada, eu achei fantástico essa nota que ela trouxe para falar de florescimento. De florescimento. E é sobre isso que Deus tem trazido a meu coração. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. Especificamente sobre grão, semente e florescimento. A gente vai construir alguma coisa em cima dessas 3 bases: grão, semente e florescimento. Eu queria que vocês abrissem aí, por favor, a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12. Vamos lá para o verso 16. Vou apoiar minha Bíblia aqui. Deixa você abrir a sua. O meu versículo já está aqui. Primeiro, amadas,
eu quero comentar um pouquinho que as sementes que Deus deposita na vida da gente são os dons. São os dons. Deus depositou dons distintos na vida de cada uma de nós. E sem medida. E sem medida. Vejam só o que é que Coríntios 12, 16 vai dizer o seguinte. No versículo 1, ele começa falando quem concede os dons espirituais. E agora, irmãos, quero escrever-vos acerca dos dons espirituais, que o Espírito Santo dá. Quem é que dá? Dá a cada um, pois é preciso que não haja qualquer confusão a esse respeito. Então, o Espírito Santo, ele quem nos concede os dons e ele nos dá a cada um. Eu não vou ler o versículo inteiro, eu vou trazer alguns pontos, mas se você correr os olhos no versículo 11, ele vai mais uma vez reforçar quem nos dá esses dons. E é sempre o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, decidindo aquilo que deve ser atribuído a cada um. Então, ele decide, ele dá. Ele decide e ele dá. Ele nos deu dons. Ele nos deu os grãos. A gente vai entender por quê. A palavra diz que todos esses dons são iguais. Se a gente voltar um pouquinho para o verso 4, ele vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é que muda? São os dons ou o Espírito? Os dons, não é? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 8, ele vai destrinchar mais um pouquinho sobre isso e vai dizer: a uma pessoa, o Espírito concede o dom de falar com sabedoria. A outro, o dom de falar com conhecimento. E tudo isto vem do mesmo Espírito, porque os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. E tudo isto vem do mesmo Espírito. No verso 9, ele diz: a um outro dá uma fé especial, a outro ainda o poder de curar doentes. Um tem a capacidade de fazer milagres, outro de profetizar. A outra pessoa dá a capacidade de distinguir os espíritos. Note que nesses versos ele está mostrando a variedade de dons que nós recebemos provenientes do mesmo Espírito. O que é que isso diz a mim? O que é que isso diz a você? Que a gente não pode esperar que os dons que nos foram concedidos, eles sejam iguais para todos. Uma igreja que só tem ministro de louvor, quem prega a palavra. Se todos só pregassem a palavra, quem ia fazer o louvor? Então, olhando para isso, você acessa a grandiosidade, a sabedoria do Pai de distribuir em nossas vidas grãos distintos e em abundância sobre nós. Mas para quê? Ele deu isso para quê? Para a gente guardar? Será que foi para a gente esperar um momento especial para começar a usar? Eu quero ministrar louvor. Eu tenho esse talento,
mas eu estou me preparando para ministrar na igreja sede. Eu ministro a palavra, eu fiz o rema. Quem fez o rema aqui? Quem vai fazer em 2023? Amém. Escola de ministros, quem já fez? Quem vai fazer 2023? Eu estou crendo com você, né? Então, eu ministro a palavra na minha igreja, mas eu vou esperar quando eu receber um convite para igrejas maiores. Está certo? Será que é isso? Será que foi para isso que nós recebemos os dons que nos foram concedidos? Será que eu tenho esse direito de guardar, de reter, quando tem tanta gente precisando ser alcançada? E eu posso começar onde eu estou? Vejam só, 1 Coríntios 12, 7. Ele vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Essa é a versão Almeida corrigida. Na nova versão internacional, o versículo diz o seguinte: o Espírito Santo manifesta-se por intermédio de cada um de nós para o que for útil à igreja. A igreja. Para o que for útil à igreja. Diga, eu preciso ser útil à minha igreja. E não importa onde a minha igreja esteja plantada. Não importa quantas pessoas chegam na minha igreja. Não importa que tamanho tem a minha igreja. É lá que eu preciso ser útil. É lá que eu preciso germinar a minha semente. É lá que eu preciso crescer. E certamente é lá que eu vou florescer. E vai ser lá que eu vou frutificar. Então, se é para exercer, e se eu posso começar a exercer na minha igreja local, Pedro, ele também fala sobre isso, que é para exercer sim. 1 Pedro 4, 10, 11. Quem quiser abrir, 1 Pedro 4, 10, 11, vai nos dizer o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Olha só que engraçado. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Você transmite a palavra de Deus de qualquer jeito? Você se prepara para transmitir a palavra de Deus? Você ora para transmitir a palavra de Deus? Por quê? Porque você procura fazer isso para receber a sabedoria do alto. Você não vai falar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus na sua boca de qualquer jeito. Se alguém serve, faça-o com força, com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Quem serve, serve para si? É para a sua própria glória? Quem serve, serve para quem? E para a honra e para a glória do Senhor. Coríntios, ainda, 1 Coríntios, no verso 5, ele vai reforçar a mesma palavra. Há várias espécies de serviço para Deus, mas é ao mesmo Senhor que estamos a servir. É ao mesmo Senhor que estamos a servir.
que é que isso me diz? Que meu coração discerne. Os grãos, os dons que o Senhor me deu para plantar, para servir, para fazer a diferença na minha igreja, na minha família, na minha rua, eu tenho que servir não porque convém, não só porque convém, e nem a quem convém. Muitas vezes a gente cai na armadilha de servir as pessoas porque é conveniente. Eu vou servir a meu pastor porque é meu pastor. A minha líder porque é minha líder. Mas o meu coração alinhado a servir, a entregar meus dons ao Senhor, eu preciso servir como convém servir. Com toda honra, com toda glória para Ele. Para Ele. Muitas vezes, a gente se pega. Imaginem que você tem potes em casa. Você tem pote de feijão. Você tem pote de arroz. Você tem pote de milho. Tem sementes ali? São sementes ali? Não. Grãos. Daqui a pouco vocês vão entender. E daqui a pouco vocês vão construir essa historinha comigo. A gente tem grãos. E às vezes nós guardamos os nossos grãos na espera de um campo perfeito para lançá-los. E ele vai ficar ali, vai continuar sendo grão, e de grão ele nunca vai deixar, ele vai ser só um grão de feijão, só um grão de arroz. Certa vez, o Espírito Santo conversou comigo, me mostrou um milharal. Eu estava na minha aula de campo, da escola de ministros, e no momento veio um flash, aquela visão de um milharal. Em seguida, veio aquela pergunta: você sabia que para você ter um milharal, você só precisa de um grão? Um milharal não começa um milharal. Ele começa um grão que você lança na terra. E ele morre. E ele ressurge e planta. E ele traz espigas. E cada espiga tem mais um milharal ali em cada grão. E isso é prosperidade. Isso é florescimento. Isso é frutificação. A gente volta logo mais para cá. Mas eu lembrei essa história de você florescer onde você está plantado. Esses dias, um amigo me relatou que a esposa tinha um sonho de trabalhar com a gente. E surgiu a oportunidade à época. Só que quando a oportunidade surgiu à época, foi oferecido a essa pessoa o lidar com crianças. E essa pessoa rejeitou o campo. Ela tinha o grão, mas o grão dela era para um campo melhor, não era um campo de crianças. Ela não queria, ela não tinha afinidade. Ela queria o florescimento daquele local, mas no outro campo, com outros grãos. E resultado? A oportunidade passou e hoje ela teve que trabalhar com crianças. Ela, por alguma razão, ela está plantando esses grãos, trabalhando com crianças, se descobriu apaixonada
por crianças, pelo DI, e teve que cumprir aquele campo que ela rejeitou lá atrás, que poderia ser um pequeno começo. E hoje talvez ela tivesse florescido e frutificado ainda mais. Quero dizer com isso que floresça onde você está plantado. Não despreze os grãos. Não despreze. Eu moro nas Malvinas. Cheguei na época da invasão. Já tem um tempinho, um bom tempinho sobre isso. E a época, Campina Grande passava por uma seca muito grande. Cerca de, eu acho, já vinha uns 6, 8 anos de seca. E nós fomos morar nessa casa de conjunto. Quando a gente chega aqui, quem chega nas suas casas novas, que nunca teve terraço, que nunca teve jardim, quintal largo, se surpreende com a quantidade de terreno que tem para você fazer alguma coisa. Meus vizinhos não plantaram nada, porque eles queriam plantar se tivesse um sítio, uma fazenda, alguma coisa, um terreno baldio. Minha mãe, aquilo era o campo dela. O jardim e o quintal. O jardim e o quintal. E ela sempre conversava com as vizinhas, por que você não planta isso aqui? Isso aqui dá um milho, dá uma macaxeira, dá isso. Uma crise grande em Campina Grande, seca sempre traz crise. Os alimentos caros, mas ninguém queria plantar. Desprezando o campo. Desprezando o tamanho do campo. Não é uma fazenda. Não é um sítio, não é uma chácara. Eu vou plantar para quê? E minha mãe lá plantou milho, plantou pinha, plantou banana, manga, macaxeira, inhame, feijão, fava, goiaba, manga, tudo. Tudo. E tinha para a gente e tinha para a vizinhança toda. Ela não desprezou o campo. Ela nunca desprezou o campo dela. E teve para si e para os outros. Muitas vezes, queridos, eu creio que tem gente aqui que já recebeu palavras poderosas que vão impactar vidas. Que vão impactar gerações. Vozes que vão curar. Mãos que vão ser canais de cura. Mãos que vão ser canais de cura. Projetos com mulheres que vão florescer. Mas estão retendo o grão. Como é que vai ser? Eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer? Comece. Comece. Fé. Você bota o pé e a estrada vem. Não é o contrário. Não é o contrário, senão não é fé. Se for o contrário, se for o lógico, não é fé. A fé ela tem que operar pelo sobrenatural. Então, o que é que você está esperando? Quantas mulheres feridas tem aí para você alcançar? Quanta gente trancada em casa? Não, mas não vou a pé. Comece a pé, depois a moto vem, depois o carro vem. Comece. Se mova. Está escrito, queridas, em Timóteo 4:14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética ou imposição de mãos. Por mensagem profética ou imposição de mãos, com imposição de mãos dos presbíteros. Quantos aqui já receberam isso? E estão negligenciando. Um dom
que não é exercido, ele é somente o quê? Um grão. Não é semente. O vidro depósito que você tem na cozinha, cheio de feijão, cheio de arroz, o que tiver ali, girassol, o grão que tiver é só um grão. Porque ele não está cumprindo o propósito dele de ser semente. Então, como eu disse no começo, eu também sempre acreditava, para mim, semente e grão era a mesma coisa. Tudo é grão, tudo é semente, e está tudo bem. E nessa conversa com o Espírito Santo sobre o milharal, isso no caminho daqui, no ônibus da cidade, que a gente ia para a nossa aula de campo. Aí o Espírito Santo me perguntou, para você, semente e grão é a mesma coisa? E eu disse, na hora, é. Eu acho que como eu gosto muito de palavras, eu sou confrontada com o significado das coisas. Para você, semente e grão é a mesma coisa? Eu disse, é. Para mim é, e está tudo bem. Aí ele disse, pesquise. Quase que dizia assim, vá no Google. Ele só não disse vá no Google, mas ele disse, pesquise. E na mesma hora, dentro do ônibus, eu cliquei lá, qual a diferença entre grãos e sementes, e caí num site de agricultura. E vou ler para vocês o que isso me diz. Qual a diferença entre grãos e sementes, segundo Tavares de Matos? Vejam só como o Espírito Santo é lindo. E como ele é de fato o professor, o ajudador, o instrutor, o que você precisar, ele tem para lhe ensinar. A diferença básica entre semente e grão é que a semente precisa estar viva. Diga comigo, a semente ela precisa ser viva. Seja capaz de germinar e produzir uma nova planta quando proporcionadas as condições, enquanto o grão é destinado ao consumo como alimento, como matéria-prima para a indústria. Ou seja, tem muita gente aqui que não está florescendo onde está, porque está consumindo o grão. E o grão não é para ser retido. É como dom. Ele precisa morrer para que tenha vida. 1 Coríntios 15, 35. Quem quiser abrir aí. 1 Coríntios 15, 35. Vai nos dizer o seguinte, nesse contexto, ele está falando sobre os ressuscitados, como serão os corpos dos ressuscitados. Então, no versículo 35, ele começa, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? No verso 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. O que é que a gente semeia? Mas o simples grão, como o de trigo
ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Se cada uma das sementes tem seu corpo apropriado, a gente volta lá para o começo, que nós recebemos dons distintos, dons diversos, múltiplos. Não é obrigado o seu dom ser o seu dom. Nós somos um corpo. Quem imagina um corpo só de mãos? Como seria tosco de se ver, né? Um corpo só de braços, de cabeça, há uma deformidade aí, não é? Não há uma deformidade? Um corpo, se ele não é constituído como o Senhor o fez, se ele fugir para mais ou para menos, há uma deformidade. Então, nós não somos e não temos, pode ser até que a gente possa ter mais de uma capacidade e se assemelhe a tantos outros com capacidades distintas, que a partir daí os trabalhos coletivos vão precisar de pessoas. Mas eu não posso me comparar e fazer com que meu chamado não avance, que eu não saia do lugar, que eu não plante minhas sementes, porque eu não sou igual a ela. Porque eu não sou igual a ela ou a ela. Eu sou como Deus me constituiu, com os dons e talentos que Ele depositou para mim, para servi-lo na minha igreja local, para servi-lo dentro da minha casa. E quando você faz isso, amada, não tem como aquela parábola da candeia, né? Que não há ninguém, você não consegue esconder a luz. Você não esconde. Ela pode estar onde estiver. Ninguém esconde. Eu fico pensando na história de Esther. E outro dia eu estava falando em determinado local sobre a capacidade empreendedora de Esther. Eu fiz um traço de 10 características que Esther tem, que a rainha Esther tem, para levá-la da condição de órfã à condição de rainha, de libertadora de um povo. E você já imaginou uma época, se ainda hoje, alguns espaços, as pessoas ainda têm algumas restrições de colocar mulheres. Você imagina num ambiente hostil, onde Esther nasceu, e se a mentalidade dela fosse só de uma órfã? Não, eu sou órfã, vivo com um tio. Onde é que uma pessoa como eu tem capacidade de ser rainha? Mas ela não olhou para isso. Ela não olhou. Ela não levou em consideração o local onde ela foi plantada. Ela considerou o que ela poderia fazer até atingir o propósito dela. Outro dia, eu ia chegando na casa da minha sogra e todo o muro dela é de pedra. O muro é de pedra e me chamou a atenção uma flor que nasceu, ela saiu, tem o muro de pedra, um poste de ferro
E essa flor, ela saiu da pedra por trás do muro, por trás desse poste de ferro, e floresceu. E abriu uma florzinha, não sei se é boa noite ou alguma coisa assim. No meu Instagram, depois, quem quiser ver, essa flor está lá. E eu achei incrível, porque você imagina que isso aqui, a gente tem piso aqui. Você imagina que pode sair uma flor daqui? Do meio da pedra? E de uma parede. Mas havia uma semente ali, havia um grão ali dentro que tinha um propósito, e o propósito dele era ser semente. E ele não estava olhando onde era que estava, se estava no muro, se estava no chão. Tinha um propósito ali, tinha vida batendo ali naquele grão, dizendo: olha, você vai ser semente, você vai germinar, você vai frutificar, você vai romper esse cimento frio, você vai romper essa pedra, você vai crescer, você vai florescer. É sobre isso, amadas. É sobre isso. Não importa, não é o lugar, não é o tamanho do lugar, não é as condições favoráveis naturalmente. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural, como a gente estava cantando agora há pouco, né? Veja a chuva. O que a gente fica olhando, amadas, é que às vezes todas nós, a gente fomos agraciadas com muitos grãos do reino de Deus para a gente transformar em sementes. E às vezes a gente peca por esperar o tempo favorável para isso, não é? Só que, se elas não forem consideradas e lançadas na terra para que morram, né? Elas não viverão. Elas não viverão. Em João 12, 24 e 26, ainda falando sobre isso, João vai dizer: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Segundo Coríntios 9, versículo 6, vai dizer o seguinte: lembrem-se aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Às vezes a gente fica segurando nossos dons. Às vezes a gente trabalha em equipes e a gente tem um potencial imenso. Mas a gente não é o líder da equipe. Aí a gente fica: rapaz, eu podia até fazer mais. Eu até tenho capacidade. Mas para que eu vou fazer? Se a líder é ela, e o que eu fizer, o reconhecimento é dela porque ela é líder. E a gente começa a reter. A gente começa a reter a capacidade que a gente tem, quando na verdade a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E a gente fica retendo. Retendo porque a gente não enterrou o orgulho ainda. A gente não enterrou a vaidade ainda. Retendo porque a gente está buscando glória para nós mesmas, sem reconhecer que quem nos dá o talento, quem nos dá os dons, é o dono deles. E é a Ele a quem nós devemos servir, com toda a nossa honra, a Ele, com toda a nossa glória.
E isso paralisa a gente. E não é porque nós somos maus, é porque nós estamos na carne ainda, a gente está caminhando em busca da santidade. A gente está caminhando. Mas a partir do momento que a gente tem consciência dos nossos dons, como eles são relevantes para o que a gente pode fazer para a obra do Senhor, a gente precisa pensar nos processos que a gente precisa romper. A gente precisa entregar. Não importa quem é o líder, não importa se é o pastor, não importa se é Dani, não importa. Eu tenho, tá aqui. O dom tá aqui, ao seu serviço. Pode pegar, receba, desfrute, faça isso. A gente já está caminhando aqui para o final da mensagem e pensando nisso, de quem planta pouco, colhe pouco, quando a gente semeia com fartura, a gente colhe com fartura. Pensando que a gente não tem que se incomodar muito com quem vai receber o voto ou o louvor, porque 1 Coríntios 3:6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem é o que planta alguma coisa, nem é o que rega, mas é Deus. Porque é Ele quem dá o crescimento. Eu não tenho que me preocupar com isso. Porque eu plantei, quem está colhendo agora é Élida. E daí? E daí? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, diga Deus, deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que é que dá o crescimento. É Ele. E aí não importa onde você esteja. Davi estava lá, nas malhadas, tocando para o rei, cuidando, levando água para um, levando água, leite para outro, levando. Estava nem aí, estava cumprindo, fazendo o que ele sabia fazer. Tocar bem e servir. E Deus achou graça nele. E Deus achou graça nele. Quantos não foram colocados na frente do profeta para serem ungidos? E Deus, não é isso não. Não é isso não, está lá, ó. Eu costumo dizer, queridos, que os bastidores é lugar de bênção. Os bastidores é o lugar do acesso. As pessoas querem estar na frente, muitas vezes, dos púlpitos, na frente, honrando pastores, visitantes, não que eles não mereçam honra. Mas, às vezes, as pessoas esquecem de honrar os pequenos, porque estão preocupadas a honrar só a quem convém, e não a honrar o irmão igualmente. E, muitas vezes, não querem os bastidores, não querem trabalhar ali, servir onde ninguém está vendo. Mas é nos bastidores que as coisas acontecem. É dentro da cozinha que você tem acessos que você nem imaginava ter. É no serviço onde a bênção vai lhe encontrar. Você pode ter certeza disso. Eu tenho umas lavandas lá em casa.
umas plantinhas. E eu gostava tanto dessa lavanda e ela não florescia. Eu fazia, cultivava, ajeitava e não florescia. Até um dia que eu fui ler sobre isso e descobri que quanto mais eu tirasse as flores dela, mais a capacidade dela florescer aumentava. Eu não tirava, vamos dizer assim, com pena, né? Só tem uma, não, vou tirar não, deixa aí, tá tão bonita. Só tem duas, não, deixa aí. Até o dia que eu aprendi que quanto mais eu tirasse, mais ela tinha capacidade de reflorescer. E a partir daí você já imaginou, né? Não fica mais uma no pé. Porque quando está florescendo eu já estou cortando, dando às pessoas. Porque é uma promessa que a gente tem, né? Dar é melhor do que receber. Quem muito semear, muito vai colher. Quero contar uma historinha aqui para vocês, já se encaminhando aqui para o final. Termina que horas? Geralmente? 9h26. 10 minutos. Ótimo, pronto. Contar uma historinha para vocês. Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, ele perguntou: Senhor, o que é que vende aqui? Os dons de Deus, respondeu o senhor. Quanto custam? Voltou a perguntar. Não custa nada não. Aqui tudo é de graça. O rapaz olhou a loja toda, viu que tinha jarros de amor, vidros de fé, pacotes de prosperidade, de esperança, caixinha da salvação, alegria, conforto, fé, cura, pacotes grandes, fardos de perdão. E maravilhado ele disse: moço, por favor, quero o maior jarro de amor, quero todos os fardos de perdão que você tem aí, quero um vidro grande de fé e vou despejar isso para todo mundo, meus amigos e família. Então o Senhor olhou para ele assim, se espantou, parou tudo, pegou um pequeno saquinho, mandou ele abrir as mãos e depositou nas mãos dele. Ele não acreditou, né? Claro. Aí disse assim: mas como pode estar aqui tudo que eu pedi a você? Aí, sorrindo, o Senhor olhou para ele e disse assim: se fosse uma senhora, né? O Senhor tinha dito: minha amada, minha irmã, na loja de Deus a gente não vende frutos. Na loja de Deus a gente não vende flores. Na loja de Deus a gente só vende as sementes. Então plante as suas. Então, queridos, a gente sabe que nós temos muitos grãos ainda para serem rompidos. A gente precisa de passar por processos e admitir que a gente precisa passar por processos. Eu não sei se vocês conhecem o chorão. O chorão é uma árvorezinha de flores amarelas pendentes que quando está chegando dezembro, cai aquelas lágrimas amarelas. No Parque da Criança tem muito chorão, em alguns campos de Campina. E há uma coisa no grão chamada dormência, que é preciso você quebrar. Tem grãos que você planta, ele nasce logo. Tem grãos que você precisa quebrar a dormência. Ou seja, ele tem que passar por um processo de arranhão, de lapidação, de ajuste para poder ser quebrado. E o chorão é uma desses grãos. E eu tentando cultivar um chorão desse, sem conseguir nada, o grão ficava um tempão e nada. E um dia, meu sobrinho começou conversando comigo e disse: tia, pegue uma lixa de unha, fira o grão e depois plante. E eu fiz isso, queridos. E a semente germinou.
E eu quero dizer com isso a vocês o seguinte, que às vezes até aquilo que fere, até aquilo que está doendo, até aquilo que está nos incomodando, quando rompido, vai sair uma nova vida e tem uma bênção muito grande ali. Mas a gente tem que se permitir passar por esse processo. O armazém de Deus, e este aqui em especial, está cheio de grãos aqui. Cheio. Mas se você não plantar nenhum deles, você não vai nascer, crescer, nem frutificar. Eu queria que alguém do louvor pudesse voltar aqui rapidinho. Queria que vocês ficassem um pouco de pé. Pode ser só um solo mesmo. Eu gostaria, queridas, que vocês fechassem os olhos, que vocês abrissem suas mãos. Que a gente sinta aí o louvor. Que a gente tem um momento de consagração mesmo. De entrar na presença do Senhor nesse momento. De colocar na presença dEle todos aqueles grãos que a gente tem guardados em casa. Todos aqueles grãos que a gente não plantou ainda por causa da vergonha, por causa da timidez, por falta de ousadia. Tudo aquilo que você tem desperdiçado. Então coloque esse pacote na presença do Senhor. Pai, sua palavra diz nos Salmos 92, 12 e 15, que o justo florescerá como a palmeira, que ele crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheias de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Para anunciar que você é a nossa rocha, que você nos justifica. Pai, eu quero declarar, junto com as minhas irmãs nessa noite, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, que nesse momento sejam arrancados todo o pensamento de incapacitação, todo sentimento de frustração, de medo, tudo que está impedindo essas minhas irmãs amadas de crescerem, de avançarem, de florescerem. Pai, eu declaro em nome de Jesus, tudo sendo rompido, anulado pelo poder que há no seu nome. Eu declaro, Senhor, que elas vão florescer na sua casa. Elas vão florescer onde você vai usá-las. Diga comigo, querida, eu vou florescer na minha família. Eu vou florescer na minha igreja. Eu vou frutificar. Porque eu sou regada pela tua palavra, Pai. Porque é você quem me sustenta. É você quem me mantém firme a minha fé. Pai, eu vou florescer, porque está sobre mim todas as bênçãos.
tudo que eu preciso para semear meus grãos. Eu vou florescer porque eu decido morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Eu decido viver para você, Senhor. Eu vou florescer, eu vou frutificar. Pai, as sementes da grandeza, as sementes da abundância, elas são minhas. Porque foi você que planejou o melhor para mim. Porque eu sou tua filha amada. Porque eu sou a menina dos teus olhos. Porque você me chamou, eu reconheci a tua voz. E eu vim te encontrar nessa noite. Porque eu quero viver para testemunhar todos os seus feitos na minha vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, amadas. Floresça. Floresça aqui. Floresça hoje. Onde o Senhor plantou você. Glória a Deus.